Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão, estudantes, iniciantes de teologia? Hoje vamos ministrar aula 54 e vamos falar sobre a regeneração. Estamos seguindo firmes, né? Quase um ano aí ministrando essas aulas. E você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui na internet compartilhando conhecimento, aulas de teologia, né? Convido a você a assistir desde a aula número 1. Tem sido bênção aí quem tem nos acompanhado, e você que tem nos acompanhado, escreve aí no comentário: pastor, estou acompanhando. Você que está assistindo hoje aí, coloque aí qual aula que você se você tem assistido todas, né, se você tem acompanhado, se tem dá um feedback aí, fala alguma coisa aí pra gente ficar também, para você levar nosso coração e nos motivar sempre a estar produzindo aí conteúdo do ensinamento da palavra de Deus. Você pode nos ajudar de várias formas, ativando o sininho da notificação, dando like, comentando, compartilhando aí em grupinho de WhatsApp aí, do seminário da igreja, dos irmãos, compartilhando aí em grupos de Facebook. Assim a gente vai viralizando os vídeos e o canal vai crescendo para a glória de Deus. Você também pode ser um apoiador. Deus tem colocado no seu coração, né, o desejo de abençoar esse ministério, esse canal. Você pode começar apoiando a partir de R$5. Logo abaixo aqui no link da descrição tem a plataforma, o link do Apoia-se na plataforma. Você pode estar apoiando com 5, 10, 15. Né? Faça esse propósito com Deus, né, de abençoar esse ministério, esse canal, de nos ajudar aí neste canal em nome de Jesus. Eu tenho certeza que o Senhor há de recompensar você, porque você está semeando, né? Como diz a palavra de Deus, a oferta é comparada a uma semente. Então você está semeando em boa terra, e o Senhor sempre nos abençoa quando nós semeamos, né? Com certeza há uma colheita. Portanto, nos ajude, seja um apoiador, você vai fazer parte, logo que assim que você ficar efetivado, né, você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, certo? Da família Point, e posteriormente, quando alcançarmos a meta, que você vai ver qual é a meta lá na plataforma, meta financeira, nós vamos começar a sortear livros de teologia entre os apoiadores. Perfeito? Então esse grupo do WhatsApp é para manter os apoiadores juntos, unidos. Perfeito? Então vamos falar hoje, vamos lá. Vamos começar a falar sobre regeneração. Você que está aí com o livro do Brian Pillman nos acompanhando, juntamente conosco, essa leitura, essa reflexão deste livro. Estou na página 242, vamos lá. Regeneração. Natureza da regeneração. A regeneração é o ato divino que concede ao pecador que se arrepende e que crê uma vida nova e mais elevada, mediante a união pessoal com Cristo. O Novo Testamento descreve a regeneração desta forma. Letra A, nascimento. Deus Pai é quem gera, e o crente é nascido de Deus, conforme 1 João 5,1. Nascido do Espírito, conforme João 3,8. Nascido do alto, que é a tradução literal de João 3,3. Esses termos referem-se ao ato da graça criadora que faz do crente um filho de Deus, ok? Eu acho muito interessante, eu gosto muito desse versículo, João 3,3, né, que Jesus vai dizer para Nicodemos que era necessário que ele nascesse de novo, só que o termo grego lá, a palavra que está lá no grego, literalmente significa nascer do alto. É necessário que você nasça do alto. Ou seja, o crente, quando tem a experiência da regeneração, ele passa a ser um cidadão do céu. Interessante, né? Ele nasceu do alto. Ou seja, esse novo coração, essa nova vida que ele recebeu, tem sua origem no Deus eterno, no Deus que habita no céu. Eu acho esse termo muito profundo, muito interessante. Aliás, eu sou fã da teologia joanina, né? Ou seja, é necessário nascer de Deus, é necessário que essa regeneração, que essa nova vida tenha sua fonte no Deus que habita no céu. Um termo interessante, que eu penso que os tradutores devem ter ficado com algum receio de traduzir literalmente e preferiram ter traduzido nascido de Deus. Vou até confirmar aqui, João 3,3. Vou abrir aqui a Bíblia aqui rapidamente. João, o versículo na íntegra, o que Jesus vai dizer para o Nicodemos, para o fariseu. Jesus vai dizer o seguinte, ó, João 3,3. A isto respondeu Jesus: em verdade, verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então os tradutores entenderam que
a expressão nascido de novo, a tradução ficaria melhor aqui, mas literalmente significa nascer do alto, ok? Tem o mesmo sentido, teologicamente falando, né? Letra B, purificação. Deus nos salvou pelo lavar regenerador, literalmente significa lavatório, banho, né? Tito 3,5. A alma foi lavada completamente das impurezas da vida, diante recebendo novidade de vida, experiência simbolicamente expressa pela água do batismo, simbolicamente, né? É sempre bom dizer que existem alguns cristãos que creem no sacramentalismo do batismo, entendendo que de fato, de verdade, as águas ali batismais do rio, do mar, do batistério, enfim, da piscina, elas teriam um poder regenerador. Portanto, a pessoa só seria verdadeiramente transformada se de fato ela mergulhasse naquela água. Ela seria purificada de seus pecados se ela mergulhasse naquelas águas ali. Então, alguns cristãos, isso sempre teve cristãos assim na história da igreja, nesses 2000 anos, sempre tivemos cristãos inclinados a pensar dessa forma, que a água do batismo tem esse poder literalmente purificador de pecados. Mas eu quero lembrar você que existem outros cristãos, e eu faço parte deste grupo, que entende as águas do batismo como um simbolismo, né, do lavar regenerador, né, um símbolo, né, quando o crente imerge no dia do batismo dele, imerge com I nas águas do batismo e emerge com E saindo daquelas águas, é um simbolismo, né, de que aquela velha criatura, o velho homem ficou naquelas águas e ele foi lavado pelo poder regenerador do Espírito Santo. Então entendemos que o batismo é necessário, mas é muito mais uma confissão pública, uma confissão de fé, um ato simbólico, um ritual de iniciação para a sua caminhada, para a sua jornada de fé, ok? Então a natureza da regeneração se divide em nascimento, já falamos, purificação, terceiro, vivificação. Somos salvos não somente pelo lavar regenerador, mas também pelo lavar renovador do Espírito Santo, conforme vários textos de Colossenses 3,10, Romanos 12,2, Efésios 4,23, Salmos 51,10. A essência da regeneração é uma nova vida concedida por Deus Pai, mediante Jesus Cristo e pela operação do Espírito Santo. Ou seja, enquanto a sociedade, por exemplo, conduz um indivíduo viciado, um indivíduo que vive às margens da lei para uma cadeia, para um centro de recuperação de drogado, na expectativa de que aqueles lugares vão ressocializar aquele indivíduo, vai melhorar o indivíduo, a palavra de Deus, o Espírito Santo, realiza uma vivificação. Ou seja, o poder é renovador e vivificador. Paulo vai dizer isso em Efésios capítulo 2, verso 1, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, todo ser humano longe de Deus está morto espiritualmente. Então a verdadeira vida só virá a partir do momento que ele se aproxima da comunhão com Cristo por meio do Espírito Santo e ele experimenta esse lavar vivificador. Ou seja, ele é lavado de todos os pecados, ele é purificado, transformado pelo poder de Deus, né? E o quarto aspecto da natureza da regeneração é a criação. Diz aqui Maya Angelou: aquele que criou o homem no princípio e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o recria pela operação do seu Espírito Santo. O resultado prático é uma transformação radical na natureza, no caráter, nos desejos e nos propósitos da pessoa. Vai ser aqui vários textos, dentre eles um dos mais conhecidos é 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que vai dizer o seguinte, né, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura, né? Outras traduções dizem, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação. Enfim, a ideia de que este homem, ele foi, no ato da regeneração, ele foi criado desta forma para a glória de Deus, ou seja, alguém que estava morto foi recriado. Então existem muitas metáforas para falar sobre o novo nascimento, muitas metáforas profundas que Paulo vai usar para falar sobre regeneração. Outra também vai dizer que assim como Cristo morreu, nós morremos também. Assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos espiritualmente juntamente com Ele. Muitas metáforas para falar sobre isso, de que nós fomos transformados, o homem foi criado, estava morto espiritualmente, ao receber a presença e o Espírito Santo como morada dele, ele passa a viver agora verdadeiramente a ter vida espiritual. Então, biblicamente falando, todas as pessoas que você vê aí caminhando, andando pela rua, curtindo na praia, nos bares, sorridentes, dançando, muito alegres, né? Parecendo estar muito felizes, a Bíblia diz que elas estão mortas. Pois é, são zumbis. Lembrando o filme Walking Dead, naquele seriado.
que eu nunca acompanhei, mas você vê a repercussão na internet, né? São zumbis, são pessoas que são mortas-vivas, porque na concepção deles, nós que vamos à igreja no domingo, nós que não pulamos carnaval, nós é que não estamos aproveitando a vida, né? Existe quando eu não conhecia Cristo, né, era adolescente, eu gostava de ver os desfiles da escola de samba, e o que eu vi ali? Me lembro que tinha um samba enredo que dizia: atrás da verde rosa, referindo à escola de samba Mangueira, atrás da verde rosa só não vai quem já morreu. Caramba, um puxador de samba, uma letra de samba declarando uma verdade teológica. Atrás da verde rosa, ou seja, da Mangueira, só não vai quem já morreu. Que declaração profunda, é verdade. Quem já morreu para este mundo, quem morreu, né, para suas vontades, quem tomou a sua cruz, né, e tem crucificado a sua carne diariamente, de fato morreu para essas coisas. Então temos aqui uma declaração profundamente teológica numa letra de samba enredo, que coisa, né? O quinto aspecto da regeneração, da natureza da regeneração, é o fato da ressurreição. Diz aqui: como Deus vivificou o barro inanimado e o fez vivo para o mundo físico, assim ele vivifica a alma em seus pecados e faz viva para as realidades do mundo espiritual. Esse ato de ressurreição da morte espiritual é simbolizado pelo batismo nas águas. Então Marian Pilma também segue, né, como bom pentecostal que ele foi, ele segue também esse entendimento de que as águas do batismo são simbólicas, né, e não sacramental, como muitos cristãos considerados reformados, seguindo a linha, por exemplo, da igreja presbiteriana, em geral, né? Eles entendem que o batismo é um sacramento, né? Diz aqui: esse ato de ressurreição da morte espiritual simbolizado pelo batismo nas águas. A regeneração é a grande mudança que Deus opera na alma quando ele a vivifica, quando ele a levanta da morte e do pecado para a vida da justiça. Ele fez uma citação aqui de John Wesley, né? Notar-se-á que os termos anteriormente citados são apenas variantes de um grande pensamento básico sobre a regeneração, isto é, uma divina comunicação de uma nova vida à alma do homem. 3 fatos científicos relativos à vida natural também se aplicam à vida espiritual, isto é, ela surge repentinamente, aparece misteriosamente e desenvolve-se gradativamente. Regeneração é o aspecto singular da religião do Novo Testamento. Nas religiões pagãs reconhece-se universalmente a permanência do caráter, embora essas religiões recomendem penitências e ritos pelos quais a pessoa espera expiar seus pecados, não há promessa de vida e de graça para transformar sua natureza. Isso é verdade. Eu me lembro que eu era criança e eu tive um padrasto, né? Meu pai morreu, eu tinha 8 anos de idade, e esse meu padrasto, ele me criou por 10 anos, né? Ainda criança, minha mãe uniu-se a essa pessoa, esse senhor, e ele começou a frequentar os centros espíritas kardecistas, né? O espiritismo kardecista. E eu me lembro muito bem que ele começou a levar a sério, né, essa nova religião. Não faltava nenhum encontro, né? Começou a comprar livros de Chico Xavier, começou a comprar livros de Allan Kardec, começou a estudar sobre o espiritismo, embora ele não tivesse estudado apenas até a 4ª série primária, né? Ele era do interior do Ceará, ainda está vivo ainda, né? Minha mãe não está mais com ele, mas ainda está vivo. Hoje ele tem 82 anos de idade, está fazendo agora, fez agora esse mês. E ele, assim, eu me lembro que ele ia para esses encontros e a religião espírita, ela não ensina nenhuma mudança. A partir do momento que a pessoa segue aquela religião, só ensina que ela tem que praticar caridade, para que quando ela morrer, ela possa, na próxima reencarnação, ela possa vir tendo evoluído espiritualmente um pouco mais, né? Aí entram várias questões dessa evolução. Mas não há, por exemplo, uma mensagem de arrependimento, não há uma mensagem de mudança de caráter. A pessoa chega lá fumando, ela continua fumando. Chega lá alcoólatra, ela continua alcoólatra. Ela chega lá, começa a frequentar aquele lugar. Não há mudança, não há transformação, não há mudança de natureza. O cristianismo é totalmente diferente. O cristianismo vai ensinar que há
uma nova criação, que há uma nova vida, um novo pensar, um novo agir, né, uma nova ética. O crente, ele é regenerado, Paulo vai dizer que ele passa a ter agora a mente de Cristo. Se ele tem agora a mente de Cristo, ele passa a pensar como o próprio Filho de Deus. Isso é profundo demais, né? Por mais que a gente comece a refletir sobre isso, vamos ficar muitas vezes na superfície, porque isso é profundo demais. Você passa a ter a mente de Cristo e passa a ser morada do seu Espírito. Então nada parecido se ensina, por exemplo, no Espiritismo kardecista. Quando muito, eu me lembro que era um sonho dele, desse meu ex-padrasto, era um sonho dele receber as entidades durante as sessões espíritas. Era um sonho dele. Então o sonho de quem segue o Espiritismo é receber, na verdade, demônios no seu corpo. De vez em quando, né? Porque a entidade entra e supostamente usa aquela pessoa e vai embora, né? Na verdade, a grande verdade é que aqueles demônios passam a fazer o corpo daquela pessoa sua morada, né? Levando aquela pessoa à destruição, ao engano e por fim, infelizmente, ao inferno. Diferentemente do cristão, passa a ser morada do próprio Deus dirigindo a sua vida, né? Que diferença, né? A religião de Jesus Cristo é a única religião no mundo que declara regenerar a natureza decaída do homem ao colocá-la em contato com a vida de Deus. Isso é declarado porque o fundador do cristianismo é uma pessoa viva e divina, que vive para salvar perfeitamente os que por intermédio dele se chegam a Deus, segundo Hebreus 7:25. Não existe nenhuma analogia entre a religião cristã e, digamos, o budismo ou o islamismo. De maneira nenhuma se pode dizer, quem tem Buda tem a vida. Buda pode ter algo que ver com a moralidade, pode estimular, causar impressão, ensinar e guiar, mas nenhum elemento novo, distintivo é acrescido às almas que professam o budismo. Essas religiões podem ser produto do homem natural e moral, mas o cristianismo declara ser muito mais. Além dos aspectos mentais e morais, o homem desfruta algo superior na pessoa de Jesus Cristo. O que disse aqui me lembrou um fato interessante, né? Que diz que Buda não pode dizer, né? Ninguém pode dizer quem tem Buda tem a vida, né? Buda nunca disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, como disse Jesus. Aí você vai ver pessoas que se declaram cristãs tentando dizer que as demais religiões também podem levar a Deus. Pessoas que se declaram cristãs ensinando que outras religiões podem levar também a Deus. Até abro aqui um parênteses aqui. Você que é estudante de início de teologia, é um dos livros mais heréticos que eu já li esse livro todo, tá? Se transformou em filme, é o livro A Cabana. Já vou falar? Um grande best-seller aí. Teve gente que transformou esse livro aí em seu livro de cabeceira. Dentro da história, se você já leu, dentro da história, tentando passar uma mensagem de esperança e tal ali, mas com muitos diálogos, e nesses diálogos, de maneira sutil e de muitas vezes aberta, o autor tentou passar a ideia de um cristianismo que não há necessidade de arrependimento, de um cristianismo de muita tolerância, de um cristianismo que a mídia gosta de propagar, né? Um cristianismo que não fala sobre o pecado. Há uma parte no diálogo, de vários diálogos que ele teve lá, com os personagens lá do livro, que ele fala que o islamismo também é uma religião que leva a Deus, outras religiões são também tão importantes quanto o cristianismo. De fato, o autor que se declara teólogo, ele esqueceu que o cristianismo assume um exclusivismo muito forte. O cristianismo, sim, se declara como o único caminho que leva para Deus. Então esse discurso, né, do cristianismo hoje, você percebe que é um discurso que afronta a mídia, afronta os artistas, afronta o politicamente correto, né? Todos vão ensinar e vão dizer que se deve entender que todas as religiões levam a Deus, que é uma das maiores mentiras do diabo. Hoje você pregar que o cristianismo é uma religião exclusivista e uma religião única que leva a pessoa de Deus, você é taxado de retrógrado, você é taxado de preconceituoso, você está sendo taxado de várias coisas politicamente incorreto. Então você tem que seguir a cartilha desse sistema. Eu só quero lembrar você que nós temos que seguir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, não um dos caminhos, né? Existia uma banda antiga, gospel, que cantava assim a letra da música: todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. Pegou? Todos os caminhos menos um levam a lugar nenhum. E por aí. Diz mais aqui: necessidade de regeneração. A entrevista de Nosso Senhor com Nicodemos, em João 3,
proporciona um excelente fundo histórico para o estudo desse tópico. As primeiras palavras de Nicodemos revelam uma série de emoções provenientes de seu coração. A declaração abrupta de Jesus no versículo 3, que parece ser uma repentina mudança de assunto, explica-se pelo fato de Jesus estar respondendo ao coração de Nicodemos e não seu questionamento. As primeiras palavras de Nicodemos revelam: número 1, fome espiritual. Se esse chefe judaico tivesse expressado desejo de sua alma, talvez dissesse: estou cansado do ritualismo morto da sinagoga. Eu a frequento, mas volto para casa com a mesma fome com que lá cheguei. Infelizmente, a glória divina afastou de Israel e não há visão e o povo perece. Mestre, minha alma suspira por realidade. Pouco conheço sobre tua pessoa, mas tuas palavras tocaram meu coração. Teus milagres convenceram-me de que és mestre vindo de Deus. Gostaria de te acompanhar. Poderia ter dito isso, né? 2. Faltou a Nicodemos profunda convicção. Sentiu sua necessidade, mas achava que precisava de um instrutor e não de um salvador. Isso acontece também nos dias de hoje. Muitas pessoas querem conhecer a Bíblia, querem de repente frequentar uma igreja, um seminário teológico, porque admiram o ensinamento de Jesus, mas não admiram Jesus como um salvador, como um redentor. Entende que seus ensinos são moralmente bons, essas pessoas entendem que os ensinos de Jesus são interessantes, são relevantes para um debate, são curiosos para discussões religiosas, mas as pessoas não se aproximam da Bíblia ou de uma igreja reconhecendo que são pecadores e que necessitam desesperadamente de um Salvador. No início, a princípio, Nicodemos se aproxima de Jesus vendo como um professor, um rabi, como ele, não como um salvador. Ele tinha dúvidas, né? As pessoas diziam que ele era o Messias. Será esse cara que está se declarando Messias? Vai dar ruim, hein? Será? Tem mais aqui. Como a mulher samaritana, ele queria a água da vida em João 4,15, mas também, como ela, Nicodemos teve de compreender que era pecador, que precisava de purificação e transformação. 3. Nota-se em suas palavras um toque de autocomplacência, coisa muito natural no homem de sua idade e posição. Ele diria a Jesus: creio que foste enviado a restaurar o reino de Israel e vim dar-te alguns conselhos quanto aos planos para conseguir esse objetivo. Provavelmente ele supôs que, sendo israelita e filho de Abraão, essas qualificações seriam suficientes para torná-lo membro do reino de Deus. Bem, isso aqui na visão de Marian Pilman, né? Marian Pilman entendeu aqui que ele talvez estivesse se aproximando de Jesus para, quem sabe, se de fato ele for o Messias, eu quero também orientá-lo, eu sou um rabi também. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Parafraseando essa passagem, Jesus diria: Nicodemos, tu não podes unir-te à minha companhia como se te unisses a uma organização. Pertencer à minha companhia não depende da qualidade de tua vida. Minha causa não é outra senão aquela do reino de Deus, e tu não podes entrar nesse reino sem experimentar uma transformação espiritual. O reino de Deus é muito diferente do que estás pensando, e o método de estabelecê-lo e de juntar seus súditos é muito diferente do que estás cogitando. Tem muitas pessoas que acreditam que podem fazer parte de uma igreja. E elas até conseguem. Elas até conseguem disfarçar bem, agir como um cristão por alguns meses, ela consegue ali ganhar confiança da igreja, do pastor, consegue se batizar, consegue tornar-se membro. Essas pessoas conseguem se juntar à organização, mas elas não conseguem pertencer a Cristo, porque elas não nasceram de novo, porque elas não buscaram esse contato místico com Cristo. Então existem muitas pessoas, é isso aí, que pertencem a uma organização, uma instituição, mas não pertencem a Cristo. O mais importante, certamente, deve ser pertencermos a Cristo, né? Fazermos parte da família de Deus, a família espiritual. Jesus apontou a necessidade mais profunda e universal de todos os homens, uma mudança radical e completa da natureza e caráter do homem em sua totalidade. Toda a natureza do homem ficou deformada pelo pecado, a herança da queda. Essa deformação moral reflete-se em sua conduta e em todos os seus relacionamentos. Antes que o homem possa ter uma vida que agrade a Deus, seja no presente, seja na eternidade, sua natureza precisa passar por uma transformação muito radical, realmente um segundo nascimento.
O homem não pode transformar-se a si mesmo. Essa transformação vem do alto. Jesus não tentou explicar a forma em que esse novo nascimento ocorre, mas explicou a razão pela qual ele é necessário. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Isso é verdade, né? Cada pessoa que se achega à igreja, ela vai ouvindo a palavra de Deus. Você não sabe qual momento que se dá o novo nascimento. Muito complexo isso. A gente só consegue ver o comportamento da pessoa sendo transformada. A pessoa não buscava Deus e de repente ela começa a ter fome da palavra. Ela ignorava os cultos, ela começa a frequentar todos os cultos. Ela nunca havia falado de Jesus para ninguém, ela começa a compartilhar a sua fé e você percebe ali que houve um novo nascimento. Em que momento que se dá? No momento que ela aceitou Jesus como Salvador, no primeiro culto, no segundo culto, no terceiro culto que ela veio na igreja pela primeira vez? Não, ninguém sabe, só Deus sabe, né? Isso é muito relativo, cada pessoa terá um determinado momento, né? Cada pessoa que se volta para Deus, obviamente, ela terá o seu momento em que terá a experiência do novo nascimento, né? Carne e espírito pertencem a reinos distintos e um não pode produzir o outro. A natureza humana pode gerar a natureza humana, mas somente o Espírito Santo pode gerar a natureza espiritual. A natureza humana somente pode produzir a natureza humana e nenhuma criatura pode elevar-se acima da sua própria natureza. A vida espiritual não passa de pai para filho pela geração natural. Ela procede de Deus para o homem por meio da geração espiritual. A natureza humana não pode elevar-se acima de si própria. Marcos Dodds afirma: todas as criaturas possuem uma natureza específica segundo a sua espécie, determinada pela sua ascendência. Essa natureza que o animal recebe de seus pais determina desde o princípio a capacidade e a esfera de atuação desse animal. A toupeira não pode voar como uma águia, tampouco o filhote da águia pode cavar um buraco como uma toupeira. Nenhum treino jamais fará a tartaruga correr como um antílope, nem fará um antílope tão forte como o leão. Nenhum animal pode agir em desconformidade com a sua natureza. Podemos aplicar esse mesmo princípio ao homem. O destino mais elevado do homem é viver com Deus para sempre. Mas a natureza humana, em seu estado presente, não possui a capacidade para viver o reino celestial. Portanto, será necessário que a vida celestial desça dos céus para transformar a natureza humana, preparando-a para participar deste reino, né? Daí vem aquele texto de Paulo, onde Paulo vai dizer que nem carne nem sangue poderão entrar no reino de Deus. Paulo está falando claramente acerca da nossa natureza caída, nossa natureza corrompida. É interessante que os testemunhos de Jeová interpretam esse texto totalmente diferente, até por conta do seu entendimento equivocado de que o cristão não vai para o céu. O cristão morre esperando a ressurreição para herdar o paraíso terrestre, né? Então eles vão dizer, né, nem carne nem sangue pode herdar o reino dos céus, dizendo que o cristão não pode ir para o céu. É claro, né, que eles estão equivocados, porque somente a partir do momento que um cristão tem a experiência do nascimento é que ele está apto, né, ao morrer, o seu espírito, obviamente regenerado, poderá entrar no paraíso, ok? Então na próxima aula a gente vai dar continuidade, nós vamos falar sobre os meios da regeneração, ok? Deus abençoe essa vida e até a próxima.